Obrigado por estarem presentes. Eu queria apresentar um pouco a Associação de Amigos da Praça do Anjo, para quem não nos conhece, e muito brevemente. E depois vou passar a palavra à Carla Cruz, que vai explicar em que consiste este nosso projeto de uma série de debates sobre as questões da arte pública. Mas pronto, isso deixo essa parte à Carla, que vai explicar mais concretamente no que é que consiste. Bom, então, sobre a Associação de Amigos da Praça do Anjo, ela foi criada em 2007 em consequência do furto de uma escultura que representava uma anja que se encontrava no Clérigo Shopping em 2006, portanto foi no final de 2006, e alguns meses depois, em janeiro de 2007, nós criámos a Associação de Amigos da Praça do Anjo para falar sobre esse drama que tinha acontecido na cidade, do furto da anja. É preciso não esquecer que em 2006 a cidade do Porto era completamente diferente do que ela é hoje. O centro histórico estava completamente vazio, desertado da sua população, que aliás é um processo histórico que se tinha vindo a agravar nas últimas décadas. E, portanto, o espaço onde agora se encontra aquele centro comercial, havia um outro centro comercial que se chamava Clérigo Shopping, que foi construído no final dos anos 90 e que, nos seus tempos de glória, tinha uma série de lojas e um restaurante no meio, e que pouco a pouco essas lojas, esses espaços comerciais foram fechando, até que só restou um café, que durante algum tempo existiu esse café, o Café na Praça, era assim que se chamava, e havia uma fonte onde estava efetivamente a representação de uma escultura de uma anja em bronze. E quando o café fechou, o espaço foi ocupado por toxicodependentes. Era o contexto histórico da altura, foi a grande época da heroína em Portugal. Portanto, eles ocuparam aquele espaço e um dia soube-se que a escultura tinha desaparecido. Os habitantes do lugar tinham pensado que o bronze vale dinheiro e que, portanto, podiam ir lá um dia à noite, em toda a impunidade, ligar a rebarbadeira à corrente elétrica que ainda passava no edifício, ligaram uma rebarbadeira, cortaram uma escultura e venderam-na para a fundição. Ela pesava 256 quilos, já não sei quanto é que foi, 300 euros que eles venderam o bronze. Quando a Carla e eu soubemos do que ocorreu, decidimos criar a associação para falar das questões do espaço público, da utilização do espaço público, da privatização do espaço público, e também, com o pretexto da queda da anja, de falar sobre as questões da estatuária, da representação, quem é representado, como é representado, quem decide e como é que se faz as intervenções de arte pública no Porto e em Portugal em geral. O que nos interessava no espaço do Clérigo Shopping, da Praça de Lisboa, é que este espaço sempre ele foi evoluindo ao longo da história, pelo menos desde o século XII, sempre acompanhando o que ia acontecendo no país na época. Portanto, aquilo era um espaço que ficava fora de Lourdes, a muralha passava ali, e portanto era um espaço baldio e libertado, é um espaço menos concentrado do ponto de vista urbano, começa a haver um certo vazio. Durante muitos séculos foi um mercado, havia uma capela, a Capela do Anjo, por isso é que o escultor José Rodrigues decidiu recuperar a ideia de uma representação de um anjo que fazia referência ao que aquele espaço era antes. Depois, quando chegou a época do automóvel, foi um espaço, houve um mercado ao ar livre. Esse mercado foi demolido nos anos 50, depois virou um parque de estacionamento selvagem. Nos anos 80 foi transformado no célebre Clérigo Shopping. O Clérigo Shopping faliu porque na altura a economia do país estava num estado péssimo. Foi ocupado por toxicodependentes. Agora que veio a grande panaceia turística que tudo vai salvar, até ao vírus, ele foi transformado, mais uma vez, para acompanhar o seu tempo, foi transformado naquele espaço ultra turístico que agora existe. E, portanto, parece-nos o contexto ideal para falarmos das questões que nos importam, do espaço público, da política do espaço público, da gestão, da discussão pública, etc. Nós candidatamos, e só para terminar, candidatamos este ano mesmo ao Criatório e fomos selecionados. Portanto, queríamos, como toda a gente sabe, estamos num contexto sanitário complicado,
achamos que era interessante, antes de desenvolvermos o nosso trabalho propriamente dito, começar com uma série de debates com outros artistas que se têm debruçado sobre as mesmas questões que nós. E portanto é isso que hoje vamos começar aqui com a Mariana Moraes, que tem um trabalho sobre a estatuária no espaço público. Depois a Carla vai falar mais em pormenor e ela própria sobre o trabalho. E pronto, é isso. Julgo que não sei se depois no final está previsto um debate em que poderemos falar todos juntos sobre a Praça do Anjo e as outras questões. E entretanto vamos também ver um filme da Agnès Varda sobre as cariátides que povoam os edifícios de Paris, em que a questão já é, portanto, aquelas imagens femininas que vêm da Antiguidade Clássica. Portanto, acho que as primeiras cariátides são as do Erecteion, da Acrópole, em que são aquelas mulheres que apoiam o edifício, portanto, apoiam o peso, e, portanto, se tornaram uma imagem recorrente na arquitetura, sobretudo a partir do neoclássico e no século XIX. Não sei se me estou a esquecer de alguma coisa. Passo a palavra aí à Carla para continuar. Portanto, agradecer, claro, a vossa presença, agradecer ao Instituto de nos receber, aqui na presença da Joana, que amavelmente, não é, nos recebe aqui hoje e para as próximas sessões. Se calhar também vou tirar a máscara rapidamente, peço desculpa. Portanto, como o Ângelo falava, aqui o nosso associado, nós pensamos nestas três conversas em que a especificidade é que convidamos artistas que trabalham esta temática e também vamos ver alguns excertos de filmes que selecionamos. Conversas a que chamamos conversas a anos-luz, porque nos parece que ainda estamos a anos-luz de todas estas temáticas. Hoje, especificamente, vamos então ver um pouco do filme, da curta-metragem da realizadora francesa Agnès Varda, Les Vies de Cariátides, portanto, um filme de 13 minutos, em que realmente ela faz esse passeio muito pessoal, ao estilo da Agnès Varda na cidade de Paris, olhando para a representação específica, não é, da figura feminina na figura das cariátides, como o Ângelo dizia, não é? E que nos parece super pertinente também, e por isso pensamos aliar ao trabalho que a Mariana faz. A Mariana Moraes é uma artista, artista, investigadora, ilustradora brasileira, que tem um projeto que se chama Mulheres Sem Cabeça e Outras Ocorrências, Roteiros para a Arte Pública do Porto, que olhem também para a representação feminina na cidade do Porto, não é? E estas duas obras, não é, separadas com 40 anos, mas que pensam, é isso, que pensam, estava a pensar, estamos anos-luz em todo o lado, que pensam realmente qual é o papel dessa representação, como é que representamos a figura feminina e para que é que a utilizamos nas nossas cidades, e que no contexto atual, não é, que novamente explodiu e veio à praça pública depois do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, em que uma série de pessoas, não é, de cidadãos vêm para o espaço público questionar, não é, essas representações que ainda existem e qual é a forma, não é, porque é que elas ainda ocupam esse espaço, que é realmente sempre o subtexto do trabalho que a Associação de Amigos da Praça do Anjo faz, usando a Anja e o furto da Anja como pretexto, no sentido de pensar, não é, qual é o nosso papel, até que ponto é que nós temos realmente um papel nas decisões políticas nas cidades em que habitamos. Portanto, penso que é isso. Posso dizer assim muito rapidamente. A Mariana Moraes nasceu em Recife, no Brasil, em 1991, atualmente vive no Porto, é bacharel em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pernambuco. No âmbito do seu bacharelado fez mobilidade em Architectural Design na Parsons School of Design em Nova York e é mestre em Arte e Design para o Espaço Público pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Durante a sua dissertação de mestrado criou então esse tal projeto do qual hoje nos vai falar e que também vai
vai nos ajudar, a Mariana vai nos ajudar também a olhar para a curta da Agnès Varda e no final podemos todos conversar sobre ambos os projetos. Portanto, obrigada. Pronto, como foi muito bem apresentado pela Carla e pelo Ângelo, o meu projeto nasceu da minha pesquisa de dissertação na Faculdade de Belas Artes, aqui do Porto, e chama Mulheres Sem Cabeças e Outras Ocorrências, Roteiros para a Arte Pública do Porto. E como uma reflexão, gostaria de ler um texto que eu escrevi para dar um pouco do tom dessa apresentação e da minha pesquisa. As mulheres sem cabeça não ouvem, não falam, não choram. Não têm cérebro? As mulheres sem cabeça não têm paciência? Como perderam a cabeça? Não tem pescoço, não tem olhos, nem ouvidos e nem boca. Não tem voz? Não usam brincos, não tem orelhas, nem óculos, nem colar. Não tem roupas? Tem bunda, barriga e peitos. Tem vagina? As mulheres sem cabeça têm orifícios. Têm cabelos e pelos. Às vezes têm braços e às vezes também têm pernas. Conseguem correr? As mulheres sem cabeças estão próximas ao chão. As mulheres sem cabeça são de pedra, de papel, de madeira, de argila e até de carne e osso. São arte? As mulheres sem cabeça querem uma cabeça? A cabeça de quem? Ou melhor, de quê? Quem são as mulheres sem cabeça? Esse meu projeto, ele problematiza a representação e a participação das mulheres na arte pública do Porto a partir da análise de esculturas e monumentos e estátuas permanentes em vários cantos da cidade, desde 1818 até o presente. Então, já são 2 séculos de esculturas. E a partir desses objetos, eu me propus a estudar arte pública sobre uma perspectiva de gênero. Essa reflexão que eu faço me ajuda, é um convite a pensar sobre os sistemas de valores culturais e sociais que estão presentes na cidade e que estavam presentes e como é que essas coisas vêm se transformando e sendo transmitido para o espaço público do Porto. Essa investigação surgiu da análise do mapa de arte pública do Porto, que foi lançado em 2017, logo depois, um pouco antes de eu começar o meu mestrado. E esta análise resultou num artigo que foi publicado em 2018 no jornal Porto, que se chama Mapa Crédulo, Mulher Artista e Realidade Cruel. Este artigo questiona o mapa enquanto um objeto de divulgação da arte pública e das dimensões históricas e culturais da cidade, bem como critica também ou reflete sobre a reduzida participação das mulheres artistas. Nesse mapa, no mapa de arte pública da Câmara Municipal, estão descritas 219 obras que foram realizadas por 134 artistas, sendo somente 12 mulheres. Embora a contribuição dessas mulheres artistas seja escassa, ela é diversa. E esse texto, ele defende que talvez uma maior participação das mulheres e de outras minorias possa contribuir para um conceito de mulher e do feminino mais amplo, no sentido mais abrangente e também, ao mesmo tempo, mais individualizado, se preocupando com uma personalidade em causa, em contraponto com os elementos genéricos, que são as alegorias, que estão monumentalizados e são objetos de embelezamento, como as cariátides. Eu também percebi que essa assimetria é vista também no número de homenagens a homens e às mulheres. E será que se tivéssemos mais mulheres pensando nas encomendas e na aquisição e na construção desses objetos, teríamos uma simetria menor? Como seria essa questão? Ainda constatei que a maioria das representações do feminino são de alegorias, ou seja, são metáforas e conceitos
que foram monumentalizados com o corpo feminino. Então, temos a doutrina, a república, o torso, a justiça, a arquitetura, a dor, a anja, as cariátides, o repouso, enfim, qualquer coisa que possa imaginar vai ter uma representação com o corpo feminino. E a partir dessas análises eu senti a necessidade de espacializar essas obras nesse escopo maior. As obras que representavam o feminino, ou as mulheres sem cabeça e as não mulheres, que são as alegorias, as mulheres homenageadas e também os trabalhos feitos por mulheres artistas. E dessa forma consegui, enfim, espacializar, perceber melhor como naturalmente há um número maior das alegorias e onde elas se espalham, e isso foi me ajudando a desenvolver o meu projeto. Embora as narrativas da sociedade vão se transformando, o caráter permanente da arte pública faz com que essas narrativas antigas vão se perpetuando ao longo dos séculos. E isso gera grandes contrastes quando não se condiz mais com a estrutura atual social atual da sociedade, como foi o caso do Monumento ao Esforço Colonizador Português, de 1935, que hoje em dia está na Praça do Império e que em 2018 foi pichado com a frase opressor. Ou como foi o caso, mais recentemente, agora em 2020, da estátua do Padre Antônio Vieira, em Lisboa, que esse protesto, essa pichação descoloniza, foi no segmento da morte do afro-americano George Floyd, e essas escrituras aconteceram em maio. Ou da estátua de Cristóvão Colombo, agora nos Estados Unidos, que também perdeu a cabeça na sequência dos protestos. As representações mais comuns do feminino na arte pública pouco se alteraram. Temos aqui duas obras, uma com 86 anos de diferença, uma que representa o escritor Júlio Diniz e a outra o escritor Camilo Castelo Branco. E nas duas temos homens fortes, em posições elevadas, viris, um pouco como a Agnes Varda falou, e depois alegorias, não são ninguém específico, de mulheres enquanto frágeis e submissas e vulneráveis. E agora, em fevereiro deste ano, foi instalada a Carquejeira, de autoria do José Lamas, que representa essas mulheres cujo o meio de trabalho, de vida, era carregar as carquejas, e seria esse um prenúncio para uma década que se preocupará com outras questões e outras formas de representações do feminino, o que é que teríamos daqui a uma década. E depois de todos esses levantamentos e inquietações, a minha investigação é catalisada por alguns objetivos, entre eles ampliar os diálogos sobre a mulher e cidade, desconstruir representações estereotipadas do feminino e colaborar na diversificação de narrativas sobre a mulher e a cidade. Nessa busca, eu me vi criando várias iterações, vários trabalhos como forma de tentar perceber a complexidade desses conceitos de arte pública e de representação de gênero. E, portanto, dentre essas iterações, eu desenvolvi um caderno de bordo que me acompanha até hoje, fiz bordados, criei narrativas, montei um website, fiz mapas e roteiros e as esculturas nômades. As narrativas revisitadas, elas foram desenvolvidas no caderno de bordo e elas surgiram como reflexões que eu ia tendo conforme a minha pesquisa sobre as esculturas e também buscava questionar um pouco desse discurso essencialista onde o homem é forte, a mulher é fraca e essa coisa dualista que pouco me interessa e que é trazido bastante na arte pública. E nas narrativas realistas, que são para reforçar e disseminar a memória de mulheres homenageadas, ou como foi nesse caso, não foi homenageada, a essa escultura
aqui no norte do Porto, que chama Inclita Geração, que é uma alcunha criada pelo escritor Luís de Camões, que se refere aos 6 irmãos, no caso os 5 homens, e a Isabel de Portugal, mas que nessa escultura só os homens, embora a alcunha se refira aos 6. E pensar que é uma escultura recente, assim, dado o caráter de 2 séculos da arte pública do Porto. Também atribuir as narrativas pós-históricas às esculturas realizadas por mulheres artistas com o objetivo de evidenciar as diferentes linguagens artísticas dessas mulheres que contribuem para uma noção e um conceito de arte pública mais abrangente. E as narrativas para as mulheres sem cabeças e as outras não mulheres são tanto surrealistas e pretendem dar voz às mulheres que se sentem objetificadas. As narrativas surrealistas foram baseadas em narrativas trazidas por mulheres como a escritora Simone de Beauvoir, como a artista britânica Helen Scalway, a escritora Rebecca Solnit, e também narrativas pessoais. E essas narrativas tratam um pouco sobre a sobrecarga doméstica das mulheres, o assédio e o silenciamento, como foi o caso da Isabel de Portugal e de tantas outras. Quanto aos bordados, ao pesquisar sobre mapas feitos por mulheres, eu me deparei com estes bordados do século XVIII, feito por meninas e jovens mulheres dos Estados Unidos e outras ilhas britânicas, e lhes eram ensinados geografia através do bordado. O bordado sendo uma formação a formação principal e a necessária para que essas mulheres se tornassem boas donas de casa, e o secundário, um conhecimento de geografia. E me pareceu bastante pertinente explorar esse tipo de suporte, que até hoje é associado tradicionalmente às mulheres. Os roteiros para a arte pública foram 3. A imagem está um pouco estourada, mas pronto. E ele nasceu do mapa que eu criei com as narrativas revisitadas, que eu gosto de chamar de revisitada, porque no final eu não criei nenhuma narrativa. O fato de haver sobrecarga doméstica às mulheres já existe, então eu meio que peguei emprestado e só coloquei no meu trabalho. E aí ele surge dessa minha pesquisa com o mapa que eu criei e a minha necessidade de extrapolar um pouco os muros da faculdade, talvez, e esses roteiros dão a conhecer a arte pública do Porto sob uma ótica feminista e da mulher do século XXI. E os 3 roteiros são Mulheres Sem Cabeça, que acontece na zona da Faculdade de Belas Artes, que é onde tem os torsos. Arte Pública, Arte e Público, no caso que eu reflito um pouco sobre essa relação da arte que está na rua e que, enfim, pensando hoje em dia que os museus agora estão muito mais condicionados e às vezes, até para algumas pessoas que nunca frequentaram museu, a arte pública é o único tipo de arte que as pessoas têm acesso. Então, como é que estamos pensando sobre isso? E Mulheres e Monumentos, onde eu falo um bocado sobre as mulheres em si e as alegorias em forma de mulher. E eles propõem uma reflexão, todos eles propõem uma reflexão sobre esses assuntos e tentam estabelecer esse diálogo entre eu e as outras pessoas. Essa foi os Mulheres Sem Cabeça e foi feita no âmbito do ciclo Enquanto Elas Movem-se, que foi feito pela reitoria da Universidade do Porto no ano passado. A data está errada, peço desculpas, foi em 2019. E durante essas visitas eu tenho auxílio das esculturas nômades, que são esculturas feitas por mim de papel cartão e pano cru. E essa materialidade um tanto inesperada diz um pouco sobre o tom do meu passeio, que é um pouco irônico e irreverente. E
material, estes materiais que são bastante versáteis e leves e fáceis de reparar, não são com tanto resistentes aos vândalos. Por isso que elas são nômades. E nem a chuva. E essa fragilidade, ela dialoga um bocado com a fragilidade da esfera feminina no espaço público e na arte presente nele. Quanto aos próximos passos, eu pretendo continuar abrangindo o mapa e, quem sabe, um dia ter colaborações de outras pessoas em outras partes do mundo que se interessem pela representação e podemos criar um mapa mais abrangente para criar um espaço de ressignificação para o futuro. E esse mapa pode ser acessado, no final vai ter o site também, mas enfim, pode ser acessado pelo headlesswomeninpublic.art. E eu gostaria também de falar um bocadinho sobre as cariátides e fazer um paralelo. Essa imagem é da fachada da Câmara Municipal do Porto, logo aqui perto. E é de 1957, então realmente vai um pouco disso do resgate do neoclassicismo e de ninguém para pensar um bocado sobre o que elas são. E eu, nas minhas pesquisas, eu me deparei com algumas pensadoras sobre isso e a arquiteta italiana Giuliana Bruno, ela fala que o cinema é um espaço arquitetônico fluido que permite às mulheres a exercer a flânerie, que é um bocado que a Varda faz através das filmagens dela, que era um espaço, assim, Flâner é uma personagem masculina enfim, a flânerie era negada às mulheres naturalmente pela estrutura social. E eu acho interessante também a Agnes Varda trazer o Baudelaire, que foi o criador do Flâner. E queria trazer também a Helen Scalway, que fala sobre... tem um texto que fala sobre a Contemporary Flaneuse, que seria o feminino do Flaner. E ela disse que pela flânerie ser uma atividade... inerentemente territorialista e, eu diria, até um bocado predadora, porque está ali sempre a observar e a caçar, de certa forma. Ela diz que não é possível nós mulheres fazer... Não é desejado que se mantenha exercendo a flânerie, e ela defende a contra-flânerie, que considera o outro e se insere, tipo, o Flâner inserido num espaço onde se considere o outro. E eu achei isso bastante interessante. E gostaria de agradecer. Muito obrigada. E a Bruna já...